terceiro evangelho do evangelista Lucas, no capítulo 5, louvado seja Deus. Para nós estarmos refletindo na palavra de Deus nessa noite. O título dessa leitura tem assim: A pesca maravilhosa dos primeiros discípulos. Louvado seja Deus. Capítulo 5 do Evangelho do Evangelista Lucas, terceiro Evangelho, do terceiro livro do Novo Testamento, louvado seja Deus. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, no versículo 1. E aconteceu que, partindo, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediram que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Vai-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandaste, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Aleluia. E rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor, a exposição da Tua palavra pela leitura. Mas o Senhor é quem nos conduz, nos dá sabedoria para falar com o Teu povo. Pois o homem natural tem coisas naturais, mas o Teu Espírito nos conduz a ser pessoas espirituais. Que assim, meu Pai, somos adultos para a glória e louvor do Seu santo nome. Amém? Texto muito conhecido, mas que eu quero tratar com os irmãos na perspectiva de nós darmos ouvido à voz de Deus. Quando Deus falar, nós temos sensibilidade e a experiência suficiente para atender a sua voz. Aqui está uma narrativa de homens pescadores comuns na época, pois no momento contemporâneo do ministério de Jesus terreno, na Galileia, onde eles estavam, aqui sobre esse lago,
que aqui o escritor trata como Lago de Genezaré. Em alguns textos, nos outros evangelhos sinóticos, Mateus ele trata como Mar da Galileia. E alguns outros, Marcos, se não me falha a memória, trata como Mar de Tibiribe. Então é o mesmo lago. Ou seja, é o mesmo local, só com um nome diferente, louvado seja Deus. E aqui estavam esses homens pescadores que Jesus chama para ser seu discípulo. Pedro, por sua vez, já tinha visto os prodígios de Jesus, pois no capítulo 4 Jesus estava na sua casa e a sua sogra estava com febre. Jesus ora, repreende a febre e a febre foi embora. Então ele já tinha tido experiências com Jesus. Louvado seja Deus. Não foi difícil para ele dar ouvido o que Jesus estava lhe dando como ordem. Mas ele, como homem, como mulher que nós somos, às vezes Deus fala ao nosso coração, mas vem as interrogações, vem os questionamentos, vem as perguntas, mas por quê? Pedro até quis se questionar, mas ele, por ter experiência do que Deus já tinha feito em sua vida, através de Jesus, apenas disse: nós trabalhamos a noite inteira, mas segundo a tua palavra, nós não sabemos. Irmão, quem é pescador sabe. A gente é muito cansativo. Quem é pescador sabe que não é fácil você passar a noite de mar dentro, ou dentro de um rio, de uma lagoa, de um açude, trabalhando, que é cansativo. Talvez seja um dos exercícios que mais canse é nadar, pois ele mexe com todo o corpo humano. Todos os nervos nossos, quando você está nadando, ele tem movimento, não tem como não ter. Então é muito cansativo, a gente perde muito energia, né? Muita caloria. E Pedro, já tinha lavado a sua rede, já para se dispersar do mar, né, do seu barco, e ir para casa. Não tinha tido êxito naquele dia, mas ele teve um encontro com Jesus, louvado seja Deus. E ele deu ouvido àquele que é provedor da nossa vida. Quando, irmão, nós ouvimos a Deus e damos ouvido naquilo que Deus tem nos orientado a fazer, as coisas nos favorecem, louvado seja Deus. Assim vai com esses homens. Eles tiveram essa experiência que transmite esse exemplo a seguir até o dia de hoje. Quando alguém der um conselho, der uma palavra para você, vindo da parte de Deus, dê ouvido, pois Deus, ele quer te ajudar, louvado seja Deus. Em nenhum momento Deus traz palavra para a sua igreja para afrontar, nem para envergonhar, e sim para ajudar, auxiliar, louvado seja Deus. E assim, Deus honrou, Jesus honrou a obediência daqueles homens, louvado seja Deus. A obediência, irmão, ela quebra todas as protocolos da coisa natural, louvado seja Deus. A obediência a Deus, você vê que eles eram homens experientes, homens que iam acostumados a ir pescar, colocar suas redes e trazer seus peixes, o seu mantimento. Pois a Galileia, na época, era o maior celeiro de pesca e renda. Né? A renda que eles tinham era isso, viver na pesca, eram pescadores. E nesse dia eles não tinham como levar o seu sustento, a sua alimentação, até mesmo vender o peixe para ter um mantimento para a sua família. Mas ele deu ouvido ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E
assim na minha vida, na sua vida, se assim você tiver para crer naquilo que Deus tem lhe orientado. Deus, Ele é tão maravilhoso que muitas vezes, quando alguém está pregando aqui no público, seja o pastor, seja o presbítero Francisco, o presbítero José Roque, e muitas, as irmãs, a pastora, seja quem for, na simplicidade que nós pregamos, pois nós somos uma igreja simples, e na simplicidade que nós pregamos, Deus fala com nós, irmãos. Basta nós ter humildade e obediência para ouvir aquilo que Deus tem falado através de todos que têm pregado aqui nesse culto. Pois, aqui, irmão, há um líder que luta para que Deus capacite o seu povo, louvado seja Deus. Todo líder espiritual, líder de equipe, ele sempre está buscando a melhoria do seu povo, louvado seja Deus. E assim foi Jesus. Jesus queria ver o coração daqueles homens, se eles realmente estavam preparados para a grande obra. Lá no final, no capítulo, no versículo 10, Jesus diz para Pedro: Pedro, não temas, que agora em diante serás pescadores de homens. Você já pensou você ter a maior pesca da sua vida como pescador, e de repente você recebe um chamado desse para largar tudo e ser pescador de alma, louvado seja Deus. É um momento, irmão, honroso, e ao mesmo tempo a gente fica a se perguntar, mas quando Deus fala, ele se compromete com aquilo que ele diz. Pedro até quis questionar, mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, ou seja, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, nós lançaremos as ilhas. E quando nós vamos ouvir a voz de Deus, louvado seja Deus, as coisas começam a dar certo. Vai de melhor a melhor, louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos que aprender a dar ouvido a nossos pais, a nossos líderes, nossos patrões, pois o escritor de Provérbios, capítulo 11, versículo 14, ele diz que na imensidão de conselho há sabedoria, né? Quanto mais conselho você recebe, mais sabedoria você vai adquirir. Louvado seja Deus. A questão é que muitas vezes nós se apoiamos, igual o escritor do mesmo provérbio, Salomão, ele escreve no capítulo 3, versículo 5, que confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Ou seja, o escritor sagrado naquela época já estava orientando o povo a não se apoiar no seu próprio entendimento, mas confiar em Deus de todo o seu coração. Assim foi o que Pedro fez, e assim é o que eu tenho que fazer, e assim é o que os irmãos têm que fazer. Confiar em Deus, desde que Ele é o Senhor, e como o Senhor, todo o Senhor, irmão, Ele é provedor. Ele só é Senhor se Ele for provedor. Todos, donos de casa, somos senhores das nossas casas, porque nós somos provedores. Mesmo que a sua esposa trabalhe para ajudar, mas você é o cabeça, louvado seja Deus. Há uma submissão dentro da hierarquia, na igreja, no trabalho, na sua residência como família que Deus instituiu. Há sempre alguém para ser submisso a outro. Porque senão não teria sentido todo mundo mandar em todo mundo. Não tinha como. É por isso
isso que Jesus falou, Pedro, vai, depois que ele pregou, né? Olha só o ensinamento. Temos que dar ouvido primeiro o que Deus orienta, para depois fazer conforme Ele nos orientou. Primeiro Jesus ajunta toda aquela multidão, pois eles estavam na praia, né? Na praia, na areia. Eu, quando era pequeno, não tinha esse discernimento de saber o que era a praia, irmão. A praia é a areia. Aí a gente acha que só tem praia no mar, mas não, aqui nesse rio nosso não tem praia. Não tem areia, é a praia. Então Jesus chega na praia, e aquela multidão estava te procurando para ouvir a palavra, pois Jesus já vinha fazendo prodígio durante toda a planície ali da Galileia. Tinha já visitado aquela cidade vizinha de Cafarnaum, né? Tiberíade, a cidade mais conhecida que a Bíblia trata aqui. Naquela região tinha mais de 12 povoados. Então Jesus disse para aquele povo: é necessário que eu vá, para que a palavra seja pregada a todos. E aí aquelas pessoas iam ali acompanhando para receber a palavra e os prodígios, ou seja, os milagres, louvado seja Deus. Então a multidão apertava Jesus, e Jesus chega diante da praia, o barco estava ancorado na praia, ou seja, na beira da praia, né? No final do mar, entra dentro do barco. Olha a simplicidade de Jesus. Hoje tem pessoas com arrogância, querendo ter um império. O nosso mestre, o rei dos reis, pregava dentro de barco e alcançava multidões. Então, o poder da palavra está no Espírito, e não em investimento, em grandes templos. Não que Deus não possa habitar em grande coisa, mas é na simplicidade que Deus opera. Assim, se você crê. Jesus pega um barco, senta nele, dá a palavra para aquela multidão e alcança todos os pescadores e aqueles discípulos que se formaram naquele momento, pois foi dali que iniciou os primeiros discípulos, naquela pregação de Jesus. Então aquela multidão via que tinha algo diferente em Jesus. Então o poder da palavra, a unção do pregador, está na compreensão do povo. Às vezes as pessoas questionam: por que não fala em língua? O que é que adianta, irmão, falar em língua aqui durante uma pregação e você não compreender? Não tem pé. Então Paulo disse que há dons da igreja. Então nós precisamos, na simplicidade, dar ouvido que Deus tem falado conosco. Então aquela multidão, ela ouviu o que Jesus falou, e os discípulos que estavam se iniciando a sua carreira como discípulo do Senhor, deu ouvido: mestre, sobre a tua palavra lançarei as redes do Brasil. Então, irmão, quando nós damos ouvido o que Jesus nos orienta, a Bíblia diz aqui no versículo 7, que a quantidade de peixe foi tão grande que os barcos quase iam a pique. O que é ir a pique? Quase se afundavam. Quem já foi pique? Ele foi, você já andou uma canoa aqui no barco. O barco ele não tem estabilidade, só que ele fica estável. Se a pessoa não souber remar, hoje tem motores rabeta, né, para pôr os barcos, mas se a pessoa não souber guiar ele, você pode, na nossa linguagem, pode dar uma virada, né? O cearense fala virar, mas pode naufragar a linguagem do barco. Então, aqueles pescadores, irmão, naquela época não tinha motores a diesel, a gasolina, para poder eles conduzir, não, irmão, eles faziam mecanismo para usar o vento, ou então na mão. Era na mão. Então
Então ele estava cansado. Mas deram ouvido o autor e consumador da fé. Quando nós damos ouvido aquilo que Deus tem nos orientado, as bênçãos do Senhor nos procuram, louvado seja Deus. Existe um louvor que diz que se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos obedecer, as bênçãos irá lhe acompanhar, louvado seja Deus. E essa promessa se cumpre quando nós damos ouvido àquilo que nós temos lido e que tem sido orientado através da nossa liderança e dos nossos pregadores. Pois nós que pregamos aqui foi instituído pelo pastor. Nem nós não temos um conhecimento teológico de alto escalão, mas Deus nos usa também para falar na igreja. Mas é claro que a beneplácita da autoridade eclesiástica do líder. E nós somos submissos a ele. Mas também Deus nos usa para falar com a igreja. Então, irmão, que nós possamos sempre, dia de culto, orar para o pregador. Ó Senhor, abençoa o pregador. Para que o Senhor nos oriente, nos dê palavra. Aleluia. Palavra de salvação, de mudança. Seja qual for. Porque a maior dificuldade de um pregador como nós, que não somos o pastor da igreja, é saber o que pregar. Pois há uma responsabilidade eclesiástica maior para falar com a igreja. Mas nós também estudamos e buscamos em Deus palavra para também contribuir, porque o reino é assim. O reino lá precisa de pessoas para contribuir na obra. Não tem como uma instituição, seja qual for, uma empresa, uma igreja, por exemplo, a pessoa que disse aqui fosse só pastor. Então, há a necessidade dos membros ser cooperadores, no dízimo e tudo. Então, há a necessidade a instituição, há a necessidade de tudo, desde aquele que zela o tempo, para aqueles que contribuem para o crescimento da obra, louvado seja Deus. Seja no seu dízimo, na pregação. Assim, Deus vai nos capacitando. Porque nós, muitas vezes, faz como Moisés se acovardia. Diz, eu não tenho capacidade para isso. Mas se nós nunca se colocar na posição para que Deus nos use, nunca nós iremos trazer nenhuma mensagem para a igreja. Então, que nós possamos sempre orar e dar ouvido àquilo que tem sido destruído. O nosso coração, que é a mente, tem que estar com um bom solo, regado pelo Espírito, para receber a palavra de transformação. É necessário, como o pastor pregou semana passada, é necessário haver uma renovação de entendimento. Assim como Pedro se renovou quando se ele fosse olhar só por a sua experiência de pescador, porque Pedro é um grande pescador. Ele tinha dito, não, eu já sei que vai sair, mas não nada. Mas ele obedeceu a voz de Jesus. Ele disse, Senhor, segundo a tua palavra, eu irei lançar azeite, louvado seja Deus. E quando nós damos ouvido a Deus, as coisas favorecem a nosso favor. Louvado seja Deus. Assim é na minha vida, irmão, assim na sua vida. Dê ouvido aquilo que Deus tem lhe orientado. Leve em consideração aquilo que Deus tem lhe honrado como servo. E tem dado instruções para crescimento da nossa obra, da sua obra, louvado seja Deus. É maravilhoso quando nós se colocamos na posição de servir. E esse servimento, que é azeite, que é laçada, hoje é a palavra. Azeite hoje nós fazemos, usar azeite lançando. Existe um louvor que diz assim: quem mandou largar a rede
quem faz a obra é o Espírito, louvado seja Deus. Fique na posição que Deus está te colocando, porque há um ministério para cada um de nós, louvado seja Deus. E aquilo que Deus propôs no seu coração, faça, porque é ministério, louvado seja Deus. Aquilo que Deus mostrar para você, não fica apontando para ninguém fazer, não. Você que tem que fazer, louvado seja Deus. Eu passei por uma experiência dessa, uma vez no alojamento. O pastor pregou uma palavra aqui uma vez, e eu guardei essa semente no meu coração. Eu estava no alojamento uma vez, no Goiás, no final de semana, um dia de domingo. Eu acordei, fui para a lavanderia, eu ficava nos coletores de lixo. E quando eu chego lá, está o chão coberto daqueles abençoados tabu. E aí quem foi que viu primeiro? Eu. Então quem teve que colocar a mão para fazer primeiro foi eu. Eu não podia chamar ninguém para fazer, porque era de domingo. Não tinha zelador na época. Então quem viu, na mesma hora que eu vi, eu disse, não, eu tenho que fazer. Então eu fui tirar, recolher aqueles plásticos, levar, lavar. E fiz. Então, há momento que você vê algo e fica dizendo, fulano não fez isso. Então, quando você vê algo, vamos fazer, porque é o ministério de Deus na nossa vida. Então, Deus é que é o galardoador da sua igreja. Quando nós fazemos isso, nós amontoamos brasa do nosso mundo espiritual, louvado seja Deus. E Deus vai nos galardoando. É que nós pegamos mania e sempre colocar para o próximo. Aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso. E você, fica onde? Então, irmão, foi essa palavra que Deus propôs em meu coração para que eu estivesse meditando, refletindo nessa noite com os irmãos. Que nós possamos ir para nossas casas com o coração cheio de fé, crendo que Deus é o nosso provedor. Não tenha dúvida em nenhum momento. Amém?